estamos aqui falando da vontade de Deus para as nossas vidas. O pastor Silas falou muito de aliar-se com Deus, de como que a gente se alinha com os princípios de Deus. O pastor Clodoaldo falou muito de ser santo, as escolhas temos que escolher e ponderar biblicamente. Falou também de namoro, coisas tão importantes. Pastor Hélio Portela abriu seu coração aqui na primeira noite, falou para a gente meditar, para orar e ouvir a Deus. E eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre as escolhas que nós temos nas nossas vidas. Sabe que para o crente toda a terra é terra santa, toda sarça é sarça ardente. Você não faz a separação da sua vida na igreja, da sua vida profissional, daquilo que você vai ser, o que você vai escolher. Tudo é santo e você tem que buscar a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes os crentes se perdem, eles acham que viver a vida cristã na igreja é uma coisa, depois a vida profissional, se deu certo deu, se não deu, não deu. Quantas pessoas estão fazendo faculdade agora, universidade? Levanta a mão para mim. Amém, amém. Quantos já se formaram? Amém. Quantos estão fazendo pós-graduação? Amém. Mestrado? Muito bem. Alguém fazendo doutorado aqui? Amém. Muito bem. É maravilhoso ver isso no meio cristão. É maravilhoso ver isso, essa ênfase muito boa. Você sabe, irmão, que mais ou menos 2% da população do Brasil, 3 milhões e 500 mil mais ou menos, se matriculam na universidade, na faculdade todo ano. 3 milhões e 500 mil. Desses 3 milhões e 500 mil, mais ou menos 500.000 só acaba se formando. E desse 500.000 que se forma, 10% consegue emprego depois de formado. O desafio é muito grande, E eu vou explicar para vocês por que é muito grande, como esse mercado de trabalho é feroz, e o que você tem que fazer para se preparar para o mercado de trabalho. Daí, isso me leva à ilustração dos ratinhos. Antes de contar a ilustração dos ratinhos, tem que explicar uma coisa, porque nem todo mundo aqui é do Vale do Paraíba, aqui na região, mas quando você vai numa fazenda e você tem a oportunidade de tomar leite lá direto da vaca no curral, quando você tira o leite da vaca, você enche aquele caldeirão de leite, o leite fica todo espumante. Se você pegar aquele creme lá do leite e você pôr aquele creme lá num vidro e você chacoalhar, ele separa o soro da manteiga. Você tem a manteiga mais maravilhosa, fresquinha que você pode imaginar. E quando eu era adolescente, eu vinha muito para cá no Vale do Paraíba e a gente fazia manteiga na hora, pão na hora, era uma delícia. Então nasceram 10 ratinhos lá no curral e todos eles começaram a procurar alimento, estavam todos morrendo de fome e eles foram lá, caíram os 10 ratinhos no balde cheio de leite que tinha sido tirado da vaca. E daí eles começaram a nadar, porque era muito leite, começaram a nadar, o primeiro ratinho morreu o segundo ratinho, o terceiro morreu, o quarto morreu, morreram quase todos os ratinhos, ficou um ratinho só que se debateu tanto que aquele leite virou manteiga. Ele ficou em cima da manteiga, vendeu a manteiga, ficou rico, e está hoje aí contando a história de como ele ficou rico. As adversidades da vida realmente fazem ou quebram você. Harvard University, que é a maior universidade do mundo, acredita que liderança é quando a pessoa é capaz de transformar a adversidade na grande oportunidade da vida dele. E é isso que a gente tem que aprender a fazer como cristão na nossa vida profissional e na nossa vida de escola. Se a gente não consegue fazer isso, a vida come a gente e a gente acaba sendo não bem sucedido na nossa vida profissional e na nossa vida acadêmica. Sabe que é prerrogativa sua, irmão, ser bem sucedido na sua vida acadêmica. É escolha tua ir para uma boa escola, se desenvolver, se aprimorar, é prerrogativa tua, é responsabilidade sua. Esse um ratinho que foi bem sucedido tinha uma história para contar. E daí a gente entra na pergunta, o que é sucesso na vida? Como que é ter sucesso na vida cristã? E alguns anos atrás, na nossa consultoria em São Paulo, nós treinamos um diretor de banco lá em São Paulo. Ele era diretor de um banco, ele gerenciava riquezas das maiores famílias de São Paulo. Ele foi contratado por um banco na Europa e nós preparamos ele para ingressar num curso de gerenciamento de riquezas lá na Suíça. Ele ficou com a gente 6 meses e para ele isso era totalmente sucesso. Estou gerenciando o dinheiro de todo mundo, das pessoas mais ricas do mundo através desse banco estrangeiro. Ele estava super contente, para ele isso era sucesso, ainda mais que ele estava ganhando uma taxa em cima de tudo que ele gerenciava. Contente estava ele. Mas o que é sucesso na vida do cristão? O que é sucesso para você? O fundador da Universidade Bob Jones, que oferece todos os tipos de curso, medicina, veterinária, economia, administração, ele fala que sucesso é descobrir a vontade de Deus para a sua vida e realizá-la. Realizá-la. Isso é sucesso na vida cristã. Você tem que descobrir o que Deus tem para você na área
espiritual, na área familiar, na área profissional, e você tem que realizar essa vontade. Algumas pessoas passam a vida inteira buscando entender a vontade de Deus, e claro que muito disso é um processo, mas tem pessoas que se divagam e acabam não realizando aquilo que Deus quer para a sua vida. Você tem que descobrir a vontade de Deus e realizá-la. Nós temos o nosso versículo-chave aqui em Romanos 12, muito conhecido de todos nós, Romanos 12, 1, 2, você pode seguir aqui na projeção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma vontade de Deus para você. Tem um plano de Deus para a sua vida. Que profissão que você vai escolher, que emprego que você vai trabalhar, está tudo planejado. Você tem que descobrir isso na sua vida. É possível descobrir e realizá-la e alcançar o sucesso na vida cristã. Nós lemos também em Mateus 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Nós temos que fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Nós lemos também em João 5:30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Sabe, você tem que procurar a vontade de Deus, porque existe a vontade de Deus para a sua vida. Muitos crentes não pensam que em termos de profissão, vamos ver que dá certo, né? Será que eu consigo ir para uma faculdade? Muita gente levou o colegial na flauta. Sabe aquele ditado que diz, quem não cola não sai de escola? Para muita gente isso foi realidade. Ele passou o colegial inteiro colando no física, química e português, então, nossa, não aprendeu nada, mas ele ia na igreja e estava tudo certo, ele era super fiel. Você tem que buscar excelência em todas as suas áreas, e muita gente só acorda depois da faculdade, quando ele percebe que ele também não fez uma faculdade tão boa, não foi tão bem na faculdade, e daí ele vai no mercado de emprego e não consegue nada. Daí você começa a ter que reestruturar toda a tua vida. Como é que você vai fazer isso? Qual que é a chave para alcançar o sucesso na vida cristã? Está todo mundo seguindo aí no folheto que eu distribuí para vocês? Acho que tem para todo mundo, né? Se não tiver, só segue com o camarada do lado aí. Qual a chave para alcançar o sucesso na vida cristã? A chave para alcançar o sucesso é disciplina. Disciplina. Disciplina na vida cristã é fundamental. Nós lemos lá em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Existe um processo de perfeição que a gente tem que buscar, e para você alcançar esse processo de perfeição, você tem que se disciplinar na sua vida. E sabe, essa disciplina, ela começa no horário que você levanta, como você programa o seu dia, sabe? As coisas que você faz. Eu achei ótimo quando o pastor Clodoaldo falou que ele vai pedir um olerite para o namorado da filha. Eu vou pedir 2 olerites, um para ela e um para mim também, né? Porque eu vou me aposentar, já não vou cuidar da minha filha mais. Mas quando o cara chega com o olerite lá, né, lá na porta do pastor Clodoaldo, ele vai... Um cara que consegue apresentar um olerite para você, você sabe que ele se disciplinou na vida, que ele conseguiu organizar a vida dele, terminar a faculdade, lá que seja, a universidade, arranjar um emprego, se organizou, tem as contas dele em ordem, né? E daí ele está pronto para assumir outros compromissos. Muitos jovens se perdem nesse processo de disciplina. Consegue se disciplinar uma área da vida, outra, não perde o culto, mas daí a vida lá fica uma bagunça. Você tem que buscar disciplina na sua vida. Disciplina é muito importante. Ponto número 1 lá, disciplina como meio de viver poderosamente. Sabe que você adquire poder quando você tem disciplina. Ponto A lá, o mundo pertence aos disciplinados. As pessoas disciplinadas acabam tendo maior acesso às maiores oportunidades que se apresentam na universidade, no trabalho, né? Sobram para aquelas pessoas que são mais disciplinadas, estão mais organizadas. Ponto B, o mundo é dominado por culturas disciplinadas. Você percebe os tigres asiáticos, quando eles decidiram que eles iam produzir para o mercado exterior, injetaram um monte de dinheiro naqueles países dos tigres asiáticos, aquela disciplina tremenda, os caras quase que derrubaram os outros países lá de primeiro mundo, porque eles eram extremamente organizados. Levantavam super cedo, iam trabalhar, iam dormir super tarde, juntavam seu dinheiro, tinham uma mente super organizada. Sabe, falta muito disso para nós.
Uma mente treinada, ponto C, e disciplinada, ela é superior às outras mentes. Ela acaba se destacando mais, ela acaba tendo mais acesso às oportunidades. Ponto D, uma mente disciplinada produz um caráter e uma mente disciplinadas. Você quer ter um caráter e uma mente disciplinada, você busca a disciplina na sua vida como um todo. Eu não tenho tempo de ver todos os versículos, mas eles estão todos em referência para você buscar depois. Uma mente disciplinada, ponto E, produz um físico disciplinado. Sabe, muita gente não toma conta do físico, come demais ou come de menos também, fica muito magro ou fica muito gordo, né? E você acaba não se disciplinando, e você acaba entrando no estresse, e o estresse é um campo fértil para o pecado. Então, uma mente disciplinada produz um físico disciplinado. Ponto F, uma mente disciplinada age ao invés de reagir. Né? Jesus fala, quando fere a tua face, o que você faz? Dá uma bufetada de volta? Não, você dá a outra face para a pessoa. E quando você tem uma mente disciplinada, você sabe agir em circunstâncias mais difíceis, em vez de ficar reagindo e cometendo um monte de pecado e estragando um monte de relação que você não sabe como agir. Ponto G. Uma mente disciplinada faz da adversidade o seu servo. E justamente uma mente disciplinada, quando ela encontra uma adversidade, ela usa a adversidade a seu favor como uma oportunidade de crescer. E uma mente biblicamente disciplinada nos leva ao centro da vontade de Deus. É o caminho que você tem que seguir. Como é que eu vou chegar na vontade de Deus? Eu não entendo, é um pouco subjetivo para mim. Paulo, não consigo entender como é que eu vou chegar no centro da vontade de Deus. Essa coisa de vontade de Deus, claro, tem a vontade clara, descrita na Bíblia, e depois tem uma série de decisões que eu tenho que fazer na minha vida, do que eu vou fazer no dia de amanhã, que tipo de faculdade que eu vou fazer. Se você estiver se disciplinando biblicamente, você vai ser levado para o centro da vontade de Deus. Se você não estiver se disciplinando biblicamente, você vai estar fora da vontade de Deus, onde você pode cometer uma série de erros. E a prerrogativa e responsabilidade nossa é buscar essa disciplina nas nossas vidas. Vamos para o nosso ponto número 2 aqui. Por que nós temos que disciplinar e transformar a nossa mente? O primeiro ponto aqui, nós temos que fazê-lo porque Deus assim o ordenou. Em Mateus 22:37, nós lemos: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como é que você vai amar Deus de todo o entendimento se ele não está sendo moldado e transformado pelos princípios de Deus? Nós temos que transformar e disciplinar nossa mente porque Deus assim o ordenou. E nós lemos também em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que você tem que buscar renovar sua mente, transformar sua mente, para que então você possa experimentar a perfeita vontade de Deus. E ponto B aqui, por que nós temos que transformar nossa mente? Porque os cristãos, nós somos chamados a construir um mundo cristão e uma perspectiva cristã de todas as coisas. O encontro desse, para nós cristãos, é uma festa muito grande, porque é o nosso mundo, é a nossa realidade, são os nossos princípios, a maneira com que a gente está vivendo aqui no acampamento, né? De uma maneira moral, super própria, bíblica, né? É a nossa realidade. Você não está sendo chamado para viver a realidade do mundo lá fora. Embora você vai ser sal do mundo e luz da terra e fazer uma diferença e criar um impacto e propagar e avançar o Evangelho, nós cristãos somos chamados para ficarmos juntos e crescermos e fazermos uma força de impacto nessa terra. Por que a gente não vê mais brasileiros, como o professor Adalto, causando impacto em vários meios seculares? Porque os crentes não se disciplinam e não buscam maximizar o seu potencial que Deus deu. Muitas pessoas vivem abaixo do seu potencial. Encontro jovens que vêm falar comigo e já estão no final da faculdade, e eu percebo que aquela vida foi desperdiçada até aquele momento, porque ele não viveu no limite do seu potencial, porque ele não se disciplinou e não buscou viver a sua vida de acordo com os princípios bíblicos e dar direção para a vida dele propriamente. Claro que sempre há tempo, graças a Deus, sempre há tempo de você disciplinar, mas quanto mais cedo você fizer, mais Deus vai poder trabalhar em você e usar você para criar um impacto nesse nosso Brasil.
Vamos ali para os pontos de 1 a 4, porque os cristãos são chamados a construir um mundo cristão e uma perspectiva cristã. Como é que você faz isso? Você tem que estudar e conhecer as Escrituras intimamente. Ponto 2, você tem que estudar a cultura atual diligentemente. A gente vai falar de Paulo daqui a pouco, mas você tem que saber o Brasil que você vive, você tem que conhecer a tua realidade política, econômica, cultural, as tendências que estão reinando aqui lá no Congresso, lá em Brasília. Você tem que entender de como as coisas se processam no Brasil, como que a ética é quase que reinventada todo dia lá em Brasília, né? Eles inventam algum princípio ético novo que não bate com o nosso. Quanto mais você conhecer a sua cultura, mais eficaz você pode ser usado para o Senhor. Nós temos aqui o que os cristãos estudiosos analise os eventos teologicamente. Sabe que você tem que ter uma perspectiva teológica dos eventos que acontecem ao seu redor. Então, toda vez que você vê uma coisa nova acontecendo, será que a gente pode fazer? Será que a gente não pode fazer? Você vai buscar o que a Bíblia diz a respeito disso, quais os princípios bíblicos que posso aplicar nessa situação, o que os cristãos estudiosos do passado ou do presente falariam a respeito. Muitas pessoas se deparam com uma circunstância nova, né, e tem dúvida. Você vai buscar referência no nosso meio cristão, com os seus pastores, com os seus líderes, né, com os expoentes dos assuntos que você precisa tratar. Não tenta achar a resposta por si, consigo mesmo, porque muitas vezes a gente entra no achismo e não consegue nada. E a gente sempre tem que se perguntar, esta posição viola padrões absolutos ou moralidade ou valores escritos na Bíblia? Nós sempre temos que adotar pressuposições cristãs e saber e conhecer a soberania de Deus, conhecer a condição do homem e do pecado e ter uma perspectiva correta de como as coisas acontecem. Sabe que é capaz da gente fazer isso. E muitas pessoas não têm essa estrutura, né, na sua mente quando elas abordam um problema, quando elas se deparam com os desafios da vida e quando elas vão para a universidade, quando elas vão para a faculdade, ela não tem essa estrutura e toda aquela pressão da faculdade acaba comendo você e você acaba perdendo o seu referencial e não maximizando o seu potencial cristão e sendo usado por Deus poderosamente. Nós temos também que desenvolver a nossa mente, ponto C lá embaixo, porque a estrutura da incredulidade ela é muito mais militante hoje em nossos dias. A podridão do mundo está assim inacreditavelmente. A gente falou de internet aqui, como a internet acaba com a vida de todo mundo, né? Será que você podia mostrar o histórico da sua visita de site para o seu pastor? Será que você podia abrir o histórico? Pastor, dá uma olhada nos sites que eu visitei esse mês aqui. Ou será que você tem que apagar o histórico todo dia ou toda semana porque tem uns sites ali que eu visitei só para dar uma olhadinha, para ver se tinha alguma coisa realmente que eu não devia ver, né? E depois eu apaguei, né? A incredulidade hoje invade os lares de uma forma absurda. E nós temos que desenvolver a nossa mente também, porque toda e qualquer liderança requer um pensamento disciplinado. Você tem que desenvolver a sua mente, porque qualquer liderança, qualquer influência que você vai ter, ela vem de uma vida disciplinada. Mas, afinal de contas, na próxima página, o que é uma mente disciplinada? Como eu posso alcançar uma mente disciplinada? Disciplina na prática, irmãos, é a habilidade de regular a nossa conduta através de princípios e discernimento, ao invés de impulso, desejo, pressão ou pressão social. Essa que é a disciplina na prática. Sabe, você tem princípios que estão dirigindo a sua vida e você não está sendo dirigido pelos impulsos e pela pressão do grupo que você frequenta e pela pressão social. Ponto B ali, para os cristãos, a disciplina nada mais é do que a habilidade de subordinar-se a Deus. Quando você se subordina a Deus, você está vivendo por princípios, porque são os princípios de Deus que estão regendo a sua vida. Esses princípios, irmãos, eles vão falar ao seu coração, não só para as escolhas imediatas que você tem que fazer, mas para as escolhas de vida, de carreira, de profissão, que você tem que fazer também. Muitos jovens vêm para mim perdidos, Paulo, não tenho a mínima ideia do que eu vou estudar, vamos fazer um teste vocacional. Antes de fazer um teste vocacional, que eu acho legítimo, eu pergunto, como é que você está vivendo a tua vida cristã? Como é que está a tua disciplina?
Se você não está se subordinando a Deus e vivendo em princípios, eu não vou fazer um teste vocacional com você, porque eu não vou conseguir ter uma foto real do cristão que você deve ser. Vamos buscar se subordinar a Deus, buscar a disciplina de Deus, daí a gente consegue conduzir a tua vida nas outras áreas de uma forma legítima. Ponto C aqui, o âmago da disciplina se acha nas palavras de Jesus, que o nosso pastor Hélio Portela trouxe logo na primeira noite, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. É o princípio da disciplina. O negar-se a si mesmo, irmãos. Sabe, quando você se nega, quando você nega os seus desejos não vão embora, somem. Os seus desejos são mortos. Só que você tem que carregar eles o resto da sua vida, porque você não vai extirpar a tua natureza pecaminosa. Então você carrega os seus desejos mortos, tá? Essa é a cruz que você tem que carregar. Mas quando você mata os seus desejos e as suas vontades e as substitui pelas vontades de Deus para a sua vida e pelos princípios de Deus, daí você começa a se disciplinar. Para você levantar cedo de manhã, para você se organizar para chegar na faculdade no horário, para assinar a lista de presença, em vez de pedir que alguém assine para você, tudo isso vai de uma disciplina que vai diretamente implicar em você não fazer a tua vontade, mas se organizar para viver a vida cristã de uma maneira autêntica, de uma maneira a dar um testemunho, a falar que tem alguém que rege a sua vida, que não é você, que rege a sua vida de acordo com o seu bel prazer. Só agindo assim, você se tornará apto a conhecer a vontade de Deus, obtendo sucesso na vida cristã. Isso vai capacitar você para disciplinar as suas vontades. Depois você pode ler os versículos aí e fazer um estudo para você. Você tem que disciplinar as suas vontades, você tem que disciplinar as suas emoções e o seu humor. Muita gente levanta de mal-humorada todo dia. Eu não consigo ser diferente. Consegue sim, você consegue ser bem diferente. Se você se submeter a Deus, você consegue controlar o seu humor e as suas emoções. Você consegue disciplinar o seu pensar e o seu falar. Você consegue disciplinar suas prioridades e escolhas. E você consegue disciplinar a sua habilidade de se subordinar a Deus. Esse é o caminho, irmãos, para o sucesso da vida cristã. Buscar essa disciplina que leva você para o centro da vontade de Deus, onde você começa a viver de acordo com os princípios dele, e daí você consegue legitimar as tuas escolhas, porque as tuas escolhas estão naquele coração que está perto de Deus, querendo fazer a vontade de Deus. E mesmo que você erre, Deus conhece os intentos do seu coração, Ele vai dirigir você, Ele vai orientar você, Ele vai te dar um melhor caminho, e você vai maximizando a tua vivência aqui no mundo como cristão, que tem que fazer uma diferença, que tem que impactar o mundo, que tem que impactar as outras pessoas. Sabe, hoje em dia se fala muito de ética circunstancial, e é impressionante, a gente não aguenta mais a reinvenção da ética, acontece em todo o canto do mundo, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vou dar um exemplo lá, um aqui, não nada contra os Estados Unidos, pastor Kevin, um exemplo lá, um exemplo aqui na nossa Brasília, do dia a dia, como eu falei, eles reinventam a ética todo dia o princípio de ética muda conforme a situação. E ética circunstancial é quando a circunstância do momento determina o princípio a ser usado, em vez de buscar um princípio pré-estabelecido para determinar o que é certo, o que é errado. No governo Clinton, aconteceu lá na Flórida o primeiro divórcio dos pais com os filhos. Uma criança lá de 12 anos buscou assistente social, estou super insatisfeito com o meu lar, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe. Não gosta mesmo, chamou o pai, chamou a mãe, tentaram ver lá qual que era a circunstância. Realmente ficou provado aqui que eles não são compatíveis, então baseado nessa circunstância a gente vai divorciar aí o filho dos pais e achar um outro lar para essa criança. Daí se estabeleceu uma jurisprudência lá na Flórida para outros casos. Isso é ética circunstancial. Conseguiram destruir o princípio de família, que o pai, a mãe e os filhos têm que permanecer juntos, porque os pais são responsáveis pelos filhos, então eles reinventaram o princípio absoluto de família que foi estabelecido por Deus. Toda essa confusão de homossexualismo, o Silas até falou que Deus não criou Adão
Ele criou Adão e Eva, não criou Adão e Evaldo, né? Isso que eu já ouvi falar muitas vezes. Ele criou um homem e uma mulher. Então, o seu princípio absoluto da união é um homem e uma mulher, né? E toda essa coisa de homossexualismo está tentando mudar isso, achar razões genéticas de que você já nasce com a propensão. Você nasce com pecado, você não nasce com propensão nenhuma. Esse pecado tem que ser lidado, mas as pessoas tentam mudar essa ética. E aqui no Brasil teve um programa, acho que não tem mais na televisão, logo quando eu cheguei em 95, esse programa chamava Você Decide. Não sei se alguém lembra desse programa, né? Mas ele lidava com questões éticas, e era assim um absurdo o programa, né? E o único programa que eu assisti foi tão absurdo que foi suficiente para não assistir mais, né? E serviu de exemplo para todas as minhas aulas, né? Lá nesse exemplo, é um casal bem casado, com filhos, e o marido perde o interesse pela mulher. Eles já estão lá nos 45, 46, 50 anos, ele perdeu o interesse pela mulher, não tem mais aquela intimidade com ela, está meio desanimado do casamento, e ele vai buscar o conselho com o clínico geral dele, que é um médico respeitadíssimo da cidade. Ele chega lá para o médico, e o médico fala: olha, o que você está precisando é normal, isso aí, você está precisando de um caso extraconjugal para dar uma apimentada na relação. Busca aí um caso extraconjugal, passa aí umas 2, 3 noites com alguém, e daí você vai ver, você vai voltar para casa mais pegando fogo do que não, e você vai lá, com certeza, dar uma reanimada no seu casamento. E daí ele fica na dúvida: será que eu faço isso ou não? E o programa Você Decide, você tinha que ligar e decidir se ele tinha o caso extraconjugal ou ele não tinha um caso extraconjugal. Então, milhares de pessoas ligando naquele telefone 1800 lá, não sei. Você liga, as ligações, né? E lá no final do programa, e eles gravam 2 finais do programa, isso porque eu não entendi, né? O final do pessoal achando que ele devia e o pessoal achando que ele não devia. E no final das contas o programa, todo mundo optou que ele sem dúvida tem o caso extraconjugal. Então o programa segue, ele tem o caso extraconjugal, fica lá animadíssimo com o caso extraconjugal, né? Despede lá da pessoa, agradece e volta para casa lá animado e restabelece a relação com a sua esposa e tudo volta ao normal. Acabou com o princípio, né, extraconjugal, né, de adultério. Assim, não tem problema nenhum você fazer isso, contanto que se justifique. Então, aquela situação justificou a atitude dele. E é isso que a gente vive no mundo, uma ética circunstancial, dia após dia. Você vive isso em várias realidades. Você vai na universidade, né, tem um grupinho de pessoas ali que, de repente, se tornou a sua referência. Eles são super inteligentes lá na classe, você está querendo ir bem na sua matéria também, você quer mandar bem lá nas notas, e daí você se identifica com um grupo que é inteligente, dedicado, é um pessoal assim super estudioso, daí você começa a ter aquele grupo de amigos, e daí nas primeiras reuniões você se dá super bem, porque são todos muito intelectuais, daí você vai lá e sai com eles, e lá depois de uma terceira, quarto encontro, está todo mundo lá puxando um fuminho, né? Maconha hoje em dia virou quase mais comum do que o cigarro. Todo mundo puxando um fuminho lá na reunião de estudo de grupo do projeto, né? E daí o cigarro chegou lá, o fumo chegou lá para você e você fala: mas peraí, né? O que eu vou fazer? Vou rejeitar aqui o fuminho, né? Por que não? A moçada toda é super inteligente. Eu acho que deve ser alguma experiência aí diferente que eu devia tentar, né? E daí você acaba quebrando os seus princípios, né? E entra para o caso da circunstância, né? A circunstância, olha bem, o pessoal, todo mundo inteligente. É o meu grupo de estudo, eu quero ficar com eles o resto do ano porque eles são bons. E você põe aí a perder o teu princípio. Sabe, para você evitar essa ética circunstancial que tem destruído a vida de muitos crentes, e muitos crentes universitários, né, você tem que viver por princípios bíblicos. E você tem que buscar se disciplinar, e buscar disciplinar a sua vida com os padrões bíblicos, para na hora de você sofrer a tentação e tiver posto, lá a tua ética está sendo posta em questão, você vai agir com princípios e não reagir às circunstâncias e cair naquilo que você realmente não deve cair. Se disciplinar é muito importante, irmãos, e algumas pessoas levam a vida inteira para estarem aprendendo a se disciplinar. Quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você vai para o centro da vontade de Deus. Deus pode usar você mais e mais. Ele vai completar aquela obra que Ele começou na sua vida, em todas as facetas da sua vida, né? E você vai ser usado para Ele. Casamento é uma arma poderosa de Deus para poder preparar-nos mais e mais para a vida cristã. A dinâmica que você forma na família
é uma dinâmica que reflete na sua vida espiritual, é uma dinâmica que reflete na tua vida profissional, é uma dinâmica toda que tem que ser trabalhada. As coisas todas vão juntas, né? E às vezes quando a pessoa não está indo bem em algumas áreas, você percebe que na realidade são várias áreas da vida dela que não estão alinhadas com os princípios de Deus. Você tem que buscar viver a vontade de Deus para a sua vida e descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Eu queria dar esse embasamento para vocês, porque isso geralmente é o que eu dou para as pessoas que me buscam para fazer uma orientação profissional. A gente trabalha com realocação de várias profissionais em São Paulo e de outros estados, em faculdades no exterior. A gente trabalha com Harvard, com Chicago, com a Universidade de Colômbia, com o London Business School, e a gente manda pessoas para estarem se aprimorando com cursos de mestrado, de doutorado, e nesse trabalho todo que a gente tem feito já há quase 12 anos, a gente percebe como que muitos não crentes são mais disciplinados que os crentes e acabam vivendo no limite da sua vida intelectual, maximizando a sua vida intelectual e profissional. E nós crentes nos preocupamos muito com a nossa vida espiritual, que é sem dúvida muito legítimo, mas a gente acaba esquecendo que o nosso andar com Cristo tem que afetar todas as outras áreas da nossa vida. Não só a nossa vida espiritual, mas todas as nossas escolhas ali. Então eu queria entrar aqui no assunto e falar um pouquinho com vocês de vida intelectual, universitária e profissional. Qual que é a chave do desenvolvimento e do sucesso intelectual? Como é que você se desenvolve intelectualmente? Claro que você tem que ir para a faculdade, estudar e fazer uma série de coisas, mas assim de uma forma mais simples, como é que você se desenvolve intelectualmente? Através da leitura. Leitura é super importante. Sabe, o brasileiro não tem hábito de ler, né? O nosso sistema de alfabetização é muito aquém de alguns outros países. Então você demora, ele é um pouco mais lento, ele acontece mais tarde na fase de maturação intelectual do aluno, e ele se enfatiza muito a você entender as palavras, ler as frases, mas você não lê tanto quanto algumas outras culturas que acabam usando a leitura como o desenvolvimento mesmo da alfabetização. Então a gente não tem o hábito de ler, sabe, aqueles livros todos que eu tinha que ler durante o colegial. Você entrou na internet e você achou o resumão do livro, né? E daí você não precisou fazer resumo nenhum. Você leu o resumão do livro, que tinha os pontos principais, né? E daí você até pôs lá que você leu o livro, mas você leu o livro coisa nenhuma. E daí você entra na faculdade fazendo a mesma coisa, e você não entra no hábito da leitura. Sabe que de ano para ano a sua vida fica exatamente a mesma, se fala lá no mundo dos negócios, a não ser pelos livros que você lê e pelas pessoas que você encontra. Se você não lê livros novos e não encontra pessoas novas, a sua vida fica a mesma coisa. Você tem que encontrar pessoas novas, você tem que vir nessas conferências de liderança, ouvir pessoas que pensam de maneira diferente para desafiar. Daí agrega valor para você, agrega valor para a tua vida espiritual, para a tua vida intelectual. E os livros que você lê, muita gente não foi na livraria ainda da Fiel hoje. Até uma amiga acabou de me falar que não tinha ido na livraria aqui. Vai lá, em vez de gastar dinheiro com outras coisas, compra uma série de livros e lê também, não dá para os outros, né, de presente, e lê os livros, sabe? Lê um livro como um desses da Fiel, vários outros livros que você pode comprar. Você entra em outras perspectivas e você começa a abrir a sua mente e começa a descobrir novas realidades. Quando você começa a abrir a sua mente e descobrir novas realidades, você tem que estar alicerçado nos princípios de Deus, senão você também vai sair por fora fazendo outras coisas. Então você quer se desenvolver na leitura. As pessoas que não têm um raciocínio muito afiado, que não sabem engajar em discussões afiadas, não sabem argumentar muito bem e têm dificuldade de articular, né, que é muito detectado na procura de emprego. Esse cara aí não sabe articular muito bem, não fala muito bem, não raciocina muito bem, falta leitura para ele, falta leitura, tem que ler muito para que você possa aprender a raciocinar, que você possa aprender a argumentar. A leitura é muito importante. E no nosso ponto B, qual a chave do desenvolvimento e o sucesso profissional? Sabe, nesses anos todos que a gente tem orientado profissionais a irem para fora, a gente lida com vários diretores de RH de vários bancos. A gente lida com quase todos os bancos grandes de São Paulo, várias consultorias, e os diretores de RH passam esses 3 pontos como os pontos mais importantes para o desenvolvimento e sucesso profissional. O primeiro ponto é preparação, o segundo ponto é treinamento e o terceiro ponto é especialização.
Preparação, treinamento e especialização. Sabe, você tem que buscar preparação. E no workshop hoje à tarde a gente vai falar um pouquinho de bacharel, de faculdade, de escolhas. Você pode elaborar algumas perguntas que a gente vai poder responder para você. Mas a preparação é de suma importância para que você possa fazer as coisas acontecerem na sua vida. E o nosso maior exemplo de todos é o exemplo do apóstolo Paulo. Nosso maior exemplo. Paulo nasceu na cidade de Tarso, e você tem um resumo aí, eu vou só falar as coisas mais importantes. Sabe que Tarso é uma cidade universitária, era um centro que mesclava culturas romanas, gregas, egípcias, africanas, e lá eles treinavam as pessoas desde a infância, né? E estima-se aqui que Paulo tenha sido treinado desde a infância, e o estoicismo era a filosofia grega ali que imperava na época, e lá na cidade de Tarso existiam vários filósofos que ficavam nas ruas pregando, tentando influenciar o povo com a filosofia estoica. E Paulo estava lá à mercê e estava prestando atenção em tudo isso, como as pessoas iam em praça pública, pregavam, falavam, argumentavam, e ele começou a ter essa vivência lá desde cedo, lá em Tarso. Daí, estima-se que ele começou o seu estudo religioso cedo, depois ele foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele estudou na escola rabina Hillel, como todos nós sabemos, sob orientação do famoso rabino Gamaliel. E se você estuda um pouco dessa escola rabina Hillel, você consegue, pelo relato histórico de Joséfos e vários outros, Menandro da época, vários filósofos, você entende que as pessoas que iam para essa escola, elas estudavam profundamente a filosofia grega e estudavam profundamente as ideias judaicas. Embora o judaísmo fosse contra o helenismo naquela época, eles não se opunham a estar estudando ideias que pudessem favorecer o maior entendimento de todas as coisas. Então Paulo foi versado, provavelmente, a gente nota isso em evidência nas suas escritas, muito em toda a sua preparação. Ele teve uma preparação primorosa. Quando você vê Paulo escrevendo as cartas, você percebe que todas aquelas ilustrações de corrida, de coroa, de jogos atléticos, eram exatamente as ilustrações que eram usadas pelos filósofos estoicos na época. Sêneca, Menandro usavam exatamente essas mesmas ilustrações. E Paulo as conhecia muito bem, e isso capacitou Paulo a ser mais eficaz ainda na transmissão da palavra. A preparação dele foi usada por Deus para poder estabelecer as distintivas cristãs. Sabe, ele usou tudo aquilo que ele sabia. Ele foi ensinado, ele foi treinado a fazer tendas. Ele vinha de uma família provavelmente de classe média alta, e ele foi treinado. Ele usou todo o seu treinamento lá de estudo para que ele pudesse lançar as distintivas cristãs. Mais de 49, 47, 48 temas cristãos de salvação, de pecado, de inferno, foram estabelecidos por Paulo. Ele foi poderosamente usado porque ele foi muito preparado. Claro que Deus pode usar qualquer pessoa sem preparo nenhum, mas é responsabilidade nossa buscar o nosso melhor preparo para que Deus possa nos usar da melhor forma possível. E muitos crentes não são cientes disso. Eles acham que é só se eu ler a Bíblia lá e estiver na igreja e estiver tudo bem, está ótimo. Claro que você tem que fazer isso, claro que você tem que cultivar a tua vida cristã da melhor forma possível, mas você tem que também estudar e se desenvolver intelectualmente para que Deus possa completar você como um todo, né, e trabalhar em você. Quando a gente voltar à tarde, a gente vai ver as 4 áreas que a gente tem que desenvolver e como a gente pode desenvolver cada uma dessas áreas. Mas Paulo é o nosso grande exemplo, Muitas pessoas enfrentam a vida realmente sem noção de que Deus tem uma vontade para ela. Muitos crentes fazem isso. Sabe, eles entram na vida e eles não entendem que Deus tem um plano. Eles acham que aqueles princípios bíblicos que você está lendo na Bíblia são princípios bíblicos que devem ditar a sua regra de uma forma geral, mas a forma específica das escolhas da sua vida é você que faz. E perdem o ponto totalmente e divagam na vida cristã e se deparam, se destroem e acabam caindo em uma série de confusões. Deus tem um plano para você. E se você se apoderar desse plano, você pode viver a sua vida cristã na íntegra, em todas as suas áreas, e ser usado por Deus de uma forma maravilhosa. Por que a gente não tem mais crente hoje fazendo a diferença no Brasil? Porque as pessoas não levam a sério o seu disciplinar e estarem maximizando o seu potencial intelectual e espiritual, claro, acima de tudo,
para que eles possam fazer uma diferença. É responsabilidade nossa fazer isso. Cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, um repórter famosíssimo lá em Chicago, ele era muito famoso, ele filmava várias reportagens e fazia um trabalho muito primoroso. Ele quis filmar os paraquedistas de lá de um avião, porque era uma equipe muito famosa, né? Então ele subiu lá com o pessoal e ele pulou junto com os paraquedistas e começou a filmar os paraquedistas lá. E é super interessante se você ver o filme que ele fez. Se você vê o filme, você entende que ele começou a filmar um paraquedista, 2 paraquedistas, depois ele abriu a câmera e começou a filmar vários paraquedistas, e de repente a câmera começou a embaralhar, e de repente a imagem sumiu. O que aconteceu foi que ele estava filmando todo mundo, e na hora que ele foi abrir o paraquedas, ele tinha esquecido de pôr o paraquedas. Esqueceu de pôr o paraquedas. E as pessoas estavam tão longe dele que não conseguiram chegar perto e ele se estatelou no chão. Coisa mais importante, ele esqueceu de fazer. Pôr o paraquedas para realizar o trabalho dele bem feito. A gente entra na vida cristã esquecendo da vontade de Deus para a nossa vida e se estatela em um monte de coisa. Se você buscar viver por princípios e disciplinar a sua vida, você está armado para entrar em qualquer faceta da vida cristã e poder fazer a diferença para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, eu te louvo por esse encontro de jovens, de líderes. Eu te louvo porque eles estão aqui querendo buscar a tua vontade, querendo buscar fazer, realizá-la em suas vidas. E eu te louvo, Pai, por esse momento que a gente pode falar com eles e ouvir mais das tuas pregações através dos pastores. E, Pai, eu peço que cada mensagem que foi trazida aqui, cada estudo que foi trazido, possa impactar esses líderes, esses jovens, que eles possam tomar decisões daqui para frente em suas vidas, que vão impactar as suas vidas, Pai, que vão alinhar as suas vidas com a Tua vontade para a maximização deles, Pai, espiritual e intelectual, Senhor. Eu peço que cada um possa ser desafiado no seu coração a Te buscar intimamente, a conhecer as Tuas Escrituras intimamente, Senhor, para que eles possam aprender cada vez mais a viver pelos Teus princípios bíblicos, Pai. Abençoa cada um aqui, nós pedimos, nos abençoa à tarde, ainda na nossa discussão, e o resto do nosso tempo junto. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.